E aí, beleza? Em uma noite sombria de lua cheia, Drew e Trent voltavam tarde de uma tarefa no vilarejo. Sem saber, foram seguidos até em casa por uma criatura conhecida como Rato-Lobisomem. Desde aquela noite, os pais deles, Tilly e Mac, não viram mais a lua do caçador. Preocupada, Tilly insiste que chegou a hora de contar a verdade para Drew. Mac hesita com medo do que isso poderia causar, mas Tilly acredita que é hora de cumprir a promessa que fizeram há muitos anos. Sentindo-se mal e com os olhos brilhando, Drew acaba chamando a atenção de Tilly, que decide agir. Enquanto Mac leva Trent para fora, ela conta ao filho que ele precisa partir ainda naquela noite, dizendo que ele não é exatamente como eles. Mas antes que possa lhe entregar a espada, ela vê o rato-lobisomem se aproximando e corre para trancar a casa. A criatura, porém, invade pela janela e ataca Tilly, ferindo-a gravemente diante dos olhos de Drew. Tomado pela fúria, Drew começa a se transformar parcialmente em lobo e enfrenta a criatura, conseguindo expulsá-la. Tilly morre em seus braços, mas antes disso pede que ele vá até Brackenhall em busca de Duke Burgen. Quando Mac e Trent voltam por causa do barulho, encontram Tilly sem vida nos braços de Drew. Sem saber o que realmente aconteceu, acreditam que ele foi o responsável e o expulsam de casa. Sem conseguir se explicar, ele foge. A população do vilarejo se une e o persegue até um penhasco, forçando Drew a se esconder na floresta. Em meio às árvores, ele escuta algumas vozes. Hogan dá instruções para que Whitley sobreviva à noite e complete seu treinamento como batedora. Drew vê que ela joga um mapa ao chão e se aproxima para pegá-lo. No entanto, Whitley já havia preparado uma armadilha e Drew acaba caindo em um laço preso às árvores. Apesar disso, Whitley corta a armadilha e tenta despistá-lo. Quando ouve ruídos suspeitos, decide investigar, temendo que algo tenha acontecido com Hogan. Ela, sem querer, entra em um santuário dos Wildermen e Drew a segue. Hogan aparece ferido após ser atacado por esses habitantes da floresta. Com esforço, eles conseguem lutar juntos contra os inimigos e escapam carregando Hogan, que está envenenado. Whitley avisa que será preciso encontrar uma erva chamada caule amarelo. Eles partem para procurá-la e descobrem que a planta cresce no alto das árvores. Drew se oferece para subir e pegá-las. Porém, eles não sabiam que haviam entrado no território de uma aranha-orbe gigante. Drew fica preso na teia e Whitley tenta ajudá-lo, mas quase cai. Nesse momento, ele se transforma parcialmente e consegue se libertar, derrubando a aranha da árvore. A criatura morre com a queda e eles seguem para preparar o antídoto. Enquanto esperam, Whitley confronta Drew, suspeitando que ele seja um senhor da guerra e revela ser uma Bear Lord. Ela acredita que ele pertence a uma das 7 grandes casas de Lícia. Ao contrário do que Drew havia ouvido, Whitley explica que Lícia foi dividida em 7 reinos, cada um com um senhor da guerra. Tubarões, veados, ursos, leões e até ratos. Todos serviam aos nobres lobos até os leões traírem e tomarem o trono. Whitley então tenta convencer Drew a se juntar à rebelião contra os leões tiranos. Nesse momento, Hogan desperta e avisa que os Wildermen veneram as aranhas orbe e que matar uma é como ofender uma divindade. Logo, os 3 correm para Brackenhall, mas são cercados pelos Wildermen, como se fossem presas. Eles tentam se defender, mas Drew é puxado novamente pelo rato-lobisomem que estava o perseguindo. Whitley pede ajuda e Duke Burgen surge, assustando os inimigos. Diante dele, Drew tenta se apresentar, mas é rejeitado. Mesmo assim, ele se recusa a desistir e decide enfrentar os obstáculos até ser ouvido. Durante a confusão, Whitley e os outros descobrem que Drew é um lobo e Burgen acaba prendendo-o em uma cela. No dia seguinte, Whitley entra em conflito com os soldados leões quando eles tentam roubar dos moradores locais. Depois de resolver a situação, ela corre atrás do príncipe Lucas. Ele havia levado Chancer, o cavalo de Whitley, sem permissão. Quando ela tenta recuperá-lo, Burgen intervém e convence o príncipe a escolher outro, dizendo que Chancer não combina com o nobre. Mais tarde, Brogan, filho de Burgen e irmão de Whitley, aparece para conversar com Drew. Ele explica que o pai está ocupado recebendo o príncipe Lucas, que veio para selar seu noivado com Lady Gretchen, herdeira do reino de Redmore. Ao ver os soldados leões cercando novamente o vendedor de frutas, Whitley decide dar uma lição neles. Quando seu bastão desaparece nas sombras, Lord Vancascan aparece e interrompe a briga. Whitley fica surpresa ao
ao ver Hector, seu amigo de infância, servindo como aprendiz de Van Cascan. Ela o leva até Drew, acreditando que ele pode confirmar suas suspeitas. Mais tarde, os dois discutem a possibilidade de Drew representar uma ameaça à sucessão de Leopoldo e Lucas ao trono. Durante o jantar, Lucas questiona Burgen sobre a confusão nos portões e exige ver o prisioneiro trazido por Whitley. Burgen tenta desviar o assunto, dizendo que se trata apenas de um Wilderman qualquer. Mas Van Cascan desconfia, já que esse suposto inimigo está preso na cela mais segura do alto da Árvore Negra. Lucas se oferece para executar o prisioneiro, mas Whitley insiste que ela mesma o apresentará. Van Cascan então manda Hector buscá-la. Enquanto isso, Lucas nota um ferimento estranho no pulso dele, algo que somente um senhor da guerra poderia causar. Cansado de esperar, Drew decide sair da cela e encontrar Burgen por conta própria. Whitley percebe sua fuga e tenta impedi-lo antes que Lucas o descubra. A perseguição continua pelos telhados até os dois caírem, mas Drew se transforma em um lobo e usa o próprio corpo para amortecer a queda e salvar Whitley. Os dois caem no meio da rua e os moradores se espantam ao ver que um lobo ainda está vivo. Quando os guardas tentam se aproximar, o povo bloqueia o caminho. Lucas observa tudo do alto do elevador a caminho da Árvore Negra. Preocupada com o que ele pode fazer, Whitley o derruba e assume o controle da situação. Naquela noite, Lady Gretchen de Redmore chega a Brackenholm, acompanhada por Barão Huth e seu filho, Lord Vincent, pai de Hector e irmão gêmeo de Burgen. Whitley e Brogan recepcionam Gretchen, que é sua prima e noiva de Lucas. Enquanto isso, Drew finalmente consegue conversar com Burgen como sua mãe havia pedido. Ele revela que ouviu rumores sobre ele ser o assassino de Tilly. Drew nega e explica que sua mãe o mandou encontrar Burgen para aprender a controlar o monstro dentro de si. Ainda em negação, ele escuta Burgen afirmar que ele é, na verdade, um lobo, o último filho do antigo rei Wulfgar. Ele teme que ajudar outro lobo possa lhe custar a cabeça, como quase aconteceu no passado. Lucas se reúne com Van Cascan e expressa sua frustração por Burgen esconder o prisioneiro. O Lorde afirma que os Bear Lords nunca foram leais, pois eram devotos demais ao rei Wulfgar. Decidido, Lucas resolve ir pessoalmente conhecer o prisioneiro. Van Cascan, por sua vez, teme que a existência de um lobo ameace o domínio do rei Leopoldo e decide interrogar Drew usando magia para aterrorizá-lo. Drew é lançado ao ar por Van Cascan, suspenso e ameaçado. Hector corre para buscar Whitley e Brogan, temendo o que fariam com ele. Quando os três entram na sala, Van Cascan ameaça jogá-lo pela janela. Whitley segura Drew, mas não consegue erguê-lo nem mesmo com a ajuda de Brogan. Burgen chega a tempo e puxa os dois de volta. Diante da negativa dele, Lucas exige que Drew fique sob sua custódia. Sem paciência, o príncipe manda acelerar a cerimônia de noivado para que possam partir para Highcliffe com o prisioneiro. Ele estranha o sumiço de Whitley e Brogan. Vincent informa que os viu levando um Drew ferido. Whitley e Hector quase foram pegos ao se esconderem no quarto de Gretchen. Temendo que a prima contasse tudo, Whitley propõe que ela fuja com eles pelos corredores secretos. Com a ajuda de Burgen, Brogan garante uma rota de fuga para fora de Brackenholm. Quando Lucas e seus homens alcançam o grupo, Whitley, Gretchen e Hector enfrentam os soldados para distraí-los enquanto Drew tenta ativar o elevador. Hector corre até seu pai, mas é repreendido com um tapa de Van Cascan, que o acusa de traição por defender o lobo. O Barão Huth se irrita ao ver seu filho sendo agredido, lembrando que ferir um Bear Lord é ferir todos. Van Cascan se recusa a recuar e surpreende a todos ao esfaquear Huth no estômago com uma adaga escondida. Burgen se choca ao perceber que eles carregavam prata, mesmo sendo proibida, e Lucas revela que seus soldados usam espadas prateadas, letais contra Werelords como eles. Sem alternativa, Drew agarra Gretchen como refém e Lucas se transforma em um leão, partindo para atacá-lo, mas Drew o afasta com um chute. Cercados por soldados que atacam o elevador, Drew toma a decisão de cortar o cabo, fazendo o elevador despencar no rio. Terminando assim os episódios 1, 2 e 3 de O Rei Lobo, animação de aventura e fantasia de 2025. E eu espero você no próximo elevador.